Olá, meus amados. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 7º capítulo desta série, Mensagem às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Então vamos à mensagem de hoje. Mensagem apocalíptica à igreja de Sardes, parte 1. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o Evangelho, e a primeira a desviar-se da fé, e uma das primeiras a cair em ruínas. Comparando com a era da igreja, Sardes corresponde ao tempo da Reforma que originou o protestantismo com suas ramificações em 1600 depois de Cristo. O Senhor apresenta-se para Sardes como: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O princípio usado pelo Senhor ao conduzir-se à igreja de Sardes indica claramente a ação do Espírito de Deus, que representa a perfeição e a plenitude do Espírito Santo em suas múltiplas operações, como diz a palavra do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nos versos citados, podemos entender claramente que havia uma ação do Espírito Santo nas diversas igrejas locais existentes da época. Entretanto, diz o Senhor: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O grande despertamento que originou a reforma do século XVI foi a operação do Espírito de Deus, mas esse despertamento foi logo sufocado pelo crescente formalismo que surgiu simultaneamente com a reforma, o qual trouxe graves e sérias consequências. A grande bênção nesse período da igreja foi a tradução da Bíblia na língua do povo, de ter liberdade para cultuar e servir ao Senhor, e também ter a ajuda e garantia do Espírito Santo como o autor do movimento. Esses privilégios não deveriam jamais ser esquecidos, porque deles dependiam o progresso espiritual e material da igreja, a qual acabava de sair da escravidão em que viveu por 12 longos séculos, do século IV ao século XVI, sob o domínio da igreja de Roma. Diz o Senhor, que tens nome de que vives e estás morto. Logo apareceram as polêmicas e discussões entre os reformadores, e à proporção que se desenrolavam os acontecimentos, surgiam opiniões e heresias que transtornaram o entusiasmo e o espírito da reforma. Ao invés de ser uma luta para a conquista espiritual da igreja, para a sua elevação em santidade e perfeição diante de Deus, tornou-se a reforma em tremendo combate carnal, de ambições e conquistas de melhores posições. Não faltavam as cerimônias e os ritos de uma religião ortodoxa, mas o Espírito Santo estava excluído da intensidade da luta e somente os sentimentos carnais prevaleciam. Entretanto, o Espírito Santo adverte por meio do apóstolo Paulo: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se não houver liberdade para o Espírito Santo, a vida da igreja fraquejará. O Espírito de Deus é o Espírito de amor. Ele é chamado pelo profeta Isaías de o óleo de alegria.
Portanto, com a sua presença e atuação, vem o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de reconhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo é o espírito que dá vida à igreja. Portanto, diz o Senhor: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A razão da morte espiritual é ocasionada pela falta de vigilância e da oração. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, devemos ser vigilantes e jamais negligenciar a nossa vida de oração. A expressão confirma o restante que estavam para morrer significa consolidar, fortalecer ou ajudar o que estavam para morrer. A reforma foi inspirada e realizada pelo Espírito Santo. O espírito da reforma, que bem caracterizava os sentimentos de cada reformador, era o mais nobre e sublime. Deus havia sido excluído da igreja pela união dela com o mundo, e agora os fiéis estavam sendo consolidados e fortalecidos e cheios de um grande desejo de viver para Deus. Os poucos fiéis que permaneciam deveriam unir-se com um só sentimento de fé e conforme a vontade do Senhor, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entretanto, não houve contínua vigilância e oração. Então abriu-se a porta para os inimigos da nossa alma, o diabo, o mundo e a carne, os quais não puderam eliminar completamente da igreja e enfraqueceram-na de morte. Entretanto, Deus é longânimo. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Deus jamais permitirá que os remanescentes fiéis sejam destruídos, até que Jesus venha. Entretanto, o Senhor nos adverte: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As obras da igreja em Sardes não eram perfeitas diante de Deus, porque tudo era feito fora do espírito e ensinamento dos apóstolos. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, nos recomenda: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 26, ele também diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E Tiago também adverte: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Estas eram as obras que Sardes prestava. No zelo da reforma também não era diferente. Cada um fazia algo de sua parte, cada reformador pregava do seu jeito, cada grupo independia de outrem, e todos excluíam completamente a unidade, o amor fraternal e o empenho coletivo da igreja. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira parte desta mensagem apocalíptica à igreja de Sardes. Entretanto, se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Salvador Jesus Cristo, ou está afastado da presença dele, volte para o Senhor, reconcilia-te com ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, graça te damos pela tua palavra, Senhor. Revela a cada coração, edifica a tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo, perdoa, liberta, cura, restaura essa pessoa. Salva em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se o Senhor permitir.